Bahia brocou, Ravel Pinheiro, jogando no Allianz Parque contra o até então invicto no Campeonato Brasileiro Palmeiras. O Bahia jogou bem, né? Até foi um jogo que eu acho que os dois times jogaram bem. Foi um bom jogo, né? Foi um jogo disputado ali. As duas equipes tiveram chances, mas quem brocou, quem botou a bola para dentro foi o Bahia, né? Com o Kaique no finzinho do jogo. Bahia 1, Palmeiras 0. Triunfo importantíssimo, hein, Ravel? Já havia acontecido o triunfo contra o Ceará na rodada anterior, mas foi aquele triunfo ali meio comemorado com um sorriso amarelo, né? Muito pelo pênalti e tal, muito discutível. O desempenho também não foi tão bom assim. Mas aí veio o jogo contra o Atlético Nacional, um desempenho melhor, vitória na Libertadores, liderança do grupo, né? Com o triunfo contra o Atlético Nacional. E nessa sequência, né, de 3 jogos difíceis, num intervalo curto de tempo, né, em 7 dias, o Bahia venceu mais um, venceu o até então líder no Allianz Parque. Então, é aquela vitória, Ravel, para voltar aquele Bahia de algumas semanas atrás, né? Bahia de um dos melhores desempenhos, né, do futebol brasileiro, enfim, um time que passa mais confiança. A oscilação agora parece que passou, né? Essa sequência, essa semana foi extremamente positiva aí para o Tricolor. Totalmente, Fábio. Agora, oficialmente, boa noite para você, meu amigo. Boa noite para Marcinho, que está na direção dessa live, para todo mundo que já está acompanhando o nosso conteúdo aqui ao vivo ou no formato podcast, para quem vai consumir depois. Hoje eu me permitirei aqui, Fábio, me locupletar um pouquinho, eu encher a minha vaidade como torcedor. É um bom momento para torcer para o Bahia, viu? Sinceramente, são partidas como essas aqui que fazem a gente entender o que está acontecendo com o Bahia, né? Agora falando um pouco mais até como torcedor do que como analista, obviamente daqui a pouco a gente vai analisar o jogo, mas são partidas como essa, partidas como a de quinta-feira, onde o Bahia demonstra um nível de maturidade, de concentração, né, de desempenho, eu acho que antes jamais visto, né, na história do Bahia, mesmo que o Bahia tenha vivido grandes momentos, né, em sua história, o Bahia é um time bicampeão brasileiro com uma série de conquistas, mas o nível de maturidade, qualidade técnica, né? Não só ser um time aguerrido, como historicamente a gente sabe que o Bahia é, mas jogar o jogo de uma maneira tão inteligente, eu acho que tem bastante tempo que a gente não via assim, um elenco que tivesse essa capacidade. E voltou a fazer isso hoje, Fábio, e aqui já passando mais para o lado analista mesmo da situação, com a formação onde o Bahia encaixou os seus melhores níveis de futebol ao longo da temporada. Eu lembro, inclusive, da gente ter conversado um pouco isso no último telecast que fizemos juntos, quando eu sinalizava que é importante que o Bahia tenha essa variação, que também é apresentada em uma série de partidas ao longo da temporada, mas que era também fundamental que o Bahia voltasse a jogar com um modelo de pontas abertos, né, que pudesse trazer a confiança novamente dos seus jogadores de lado de campo, porque são eles que geram situações de jogo, e mesmo quando eles não estão tão bem, eles são responsáveis por trazer o Bahia para fora desses gatilhos de pressão e também fazer mostrar para o adversário que o Bahia tem opções ofensivas e está vivo no jogo. Então, esse meu destaque inicial aqui, antes de entrar na minúcia da partida, é dizer que mais uma vez o Bahia joga bem com aquilo que eu avalio que é a sua melhor formação, com seus 11 ideais, né? Marcos Felipe, a gente tem aquela discussão ali, né, sobre titularidade, mas nesse momento é o que a gente tem de melhor disposição, já que Ronaldo está lesionado. E, como bem lembrou meu amigo Léo Moura Cruz, ouvinte assíduo aqui do nosso podcast, desde que eu encontrei Marcos Felipe, ele continua sem sofrer gols. Então, a É mística isso. tricolor está Era o que funcionando. faltava, hein? Era o que faltava. E o Bahia entra, então, com o que eu acho que ele tem de melhor disposição. A gente tem ali a questão de Lúcio e William José, que nesse momento estão disputando bem aí a titularidade, mas com um esquema muito bem encaixado, Fábio. E, obviamente, a gente vai falar mais sobre o jogo ainda aqui. Mas, assim, o meu destaque inicial é o nível de maturidade, concentração, de entender as nuances do jogo, desde o time até o seu treinador, o nível de coesão, para compreender, fazer uma leitura excelente, excepcional, até do comportamento, aplicação tática. Então, eu te confesso que hoje eu estou aqui envaidecido de torcer para o Bahia, até porque é muito difícil você ver partidas de futebol com o nível de qualidade que se teve no jogo de hoje. Assim, no futebol brasileiro, são poucas equipes que conseguem reunir essas condições. A gente sempre
falou aqui ao longo desse ano de 2025 como o Bahia tem conseguido jogar bem. Falamos também recentemente que o Palmeiras entrou nos trilhos no Brasileirão, inclusive chegando a priorizar essa competição, apesar de hoje ter entrado com um time meio mexido ali, né, com alguns jogadores da sua cavalaria começando no banco, mas as duas equipes hoje também tiveram um desempenho muito bom, então meu destaque inicial vai muito nessa linha, Fábio. É isso, né? Foi um jogo disputado, né? Foi um bom jogo, assim, um bom nível, né? Duas equipes ali que procuraram um resultado, né? Até a gente vê nos números do jogo, né? Posse de bola ali foi praticamente igual, os dois times. O Palmeiras até finalizou mais, mas o Bahia finalizou mais no gol, né? Então, também foi uma estatística ali que os times foram equilibrados, né? Um bom jogo e o Bahia venceu em pleno Allianz Parque. Bom, você tá feliz, mas o nosso querido companheiro aqui, o Pablo Daniel, tá duplamente feliz, tá? Porque o Bahia dele venceu e ele passou na primeira fase da OAB, tá? Boa, valeu, Parabéns, Pablo. Fábio. Parabéns Parabéns, aí para viu? você, meu velho. Boa Passe notícia. logo. É, Deus te ajude aí, se dedique, jogue duro para passar nessa segunda fase aí e ser isso, mais um advogado tricolor na área. Parabéns, meu irmão. é isso, né? E aí, caso Edinaldo Rodrigues queira nos processar, a gente já sabe a quem procurar, né? Vamos procurar o Pablo Daniel aí, quando ele passar na E segunda fase. É sempre se me importante deixar, ter. se me deixar falar de arbitragem, tem motivo bastante para poder tentar meter o processinho, viu? Porque eu tô revoltado. Aliás, você fez fazendo um parêntese rápido aqui, Fábio, você fez um resumo excelente do momento que vive a CBF no futebol brasileiro, né? Série A com problemas gravíssimos de arbitragem, Série C sem placa de publicidade comercializada, Série D sem transmissão. Que drama vive a CBF, que momento. Pablo Daniel, vira advogado, meu amigo. Ou então vamos mudar de assunto, Fábio, senão o bicho vai pegar. Não, vamos esperar o Pablo Daniel passar na segunda fase da OAB e a gente volta a esse assunto aqui. E o Emanuel Vitor falou que Ravel tá com sorriso fácil. Vitória gigante do Bahia. É isso aí, meu amigo Emanuel. Emanuel que faz parte do nosso clube de apoiadores, que eu convido também vocês, ouvintes itinerantes, a fazer parte nesse QR Code que está abaixo da minha imagem. Escaneie aí o QR Code, entra aí no clube de apoiadores, que lá não falta assunto. A gente vai de triunfo do Bahia até conclave, passando por outras É coisas. isso. Chegue mais. São vários grupos, tá? Tem um grupão sobre futebol, né? E tem os spin-offs, né? Sobre Sobre a diversos. administração do presida André Apolinário. Rapaz, é muito Isso. conteúdo, muita coisa boa, viu? O tédio jamais fará parte da sua vida. Um abraço aí. O 45 minutos manda pro Emanuel. Vamos falar do jogo, Ravel, né? Um Bahia com a sua força máxima, com um time até ofensivo, né? Se a gente pegar no contexto que muitas vezes o Rogério Ceni em jogos fora de casa preferiu povoar mais o meio de campo, né? Em detrimento ali, por exemplo, ao ataque, foi com força máxima, foi com o time ali de fato para buscar o triunfo e acabou sendo premiado, né? Porque foi um jogo equilibrado, acho que foi um jogo bem equilibrado, assim, acho que até na justiça do futebol, até um empate não seria um placar injusto. Mas o Bahia foi mais efetivo, né? Teve uma bola na trave, né? Com Everton Ribeiro, né? Já tinha conseguido ali uma boa chance de abrir o placar, né? E no final do jogo, onde muitas vezes você só quer se defender, né? 0-0 com o Palmeiras fora de casa, excelente resultado. E o Bahia não, né? O Bahia continuou ali, aproveitou lá um contra-ataque e conseguiu fazer o seu gol com o menino Kaique, né? Que inclusive vai ser também uma pauta aqui quando a gente chegar no campinho. Mas acho que a postura de querer vencer o Palmeiras no Allianz Parque é o que deixou o torcedor mais feliz, né? Porque podia ser um 0-0, ok. Mas foi um jogo que, de fato, o Bahia, mesmo jogando fora de casa contra o líder, se impôs, né? Quis, na mesma medida que o Palmeiras em casa quis vencer, o Bahia quis vencer e acabou sendo premiado, né? Pela sua, digamos assim, coragem e estratégia ali de fato, buscar o resultado fora de casa contra o líder. Perfeito, Fábio. Na verdade, até analisando friamente aqui, o jogo poderia pender para os dois lados, tá? Porque o Palmeiras, Isso. apesar de não ter tido assim chances
em sequência, empilhadas, assim, claras, ele teve também algumas boas oportunidades de fazer gol. Eu lembro aqui claramente, pelo menos, uma grande finalização de Flaco Lopes, até numa bola espalmada por Marcos Felipe ali, a bola, mais uma daquelas assim, até um lance semelhante, não igual, ao jogo contra o Internacional, onde ele dá também uma rebatida para o lado, e aí na sobra o Flaco Lopes ele acaba finalizando essa bola rente à trave, só que ela passa queimando a trave ali e não entra, mas era um lance que poderia ter resultado num gol, né? Então, assim como o Bahia saiu vencedor no jogo de hoje, tendo até, se a gente olhar as finalizações nos scouts aí da partida, foram 2 finalizações no alvo do Palmeiras e 3 do Bahia. Só que essa que eu acabei de mencionar, por exemplo, ela nem conta como finalização no alvo, porque ela passa rente à trave e vai para fora. Então, a finalização de maior perigo do Palmeiras, por exemplo, Fábio, nem conta como uma finalização no alvo, Isso. apesar de ter trazido muito perigo ali naquele momento. Mas foram 2 times que buscaram vencer o jogo, tá? O Bahia começa, inclusive, dizendo isso para o seu adversário na escalação. Quando muitos esperavam que o Bahia pudesse poupar essa partida, né? Poupar nessa partida, ou mesclar o time em razão da maratona de jogos que o time vem enfrentando, inclusive o esquadrão fará uma viagem conjunta, né, nessa sequência de jogos. O Bahia sai amanhã para Belém para se preparar para o jogo contra o Paysandu. Então havia uma expectativa, uma possibilidade do Bahia mesclar hoje titulares e reservas, mas já na escalação o Bahia manda a campo através de Rogério Ceni aí aquilo que ele tem de melhor para o jogo hoje, né? Os jogadores disponíveis era aquilo que de fato o Bahia tinha de melhor para lançar. E talvez uma grande interrogação que caiba aqui um debate é se o William José já virou titular, porque ele começa o jogo de hoje trazendo características diferentes e necessárias aqui para o jogo do Bahia hoje, já dando um spoiler que a atuação dele foi muito positiva na minha avaliação, mas de fato o Bahia começa ali o jogo com Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Mingo, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, o retorno dos 2 pontas, os extremos jogando aberto pelo campo para poder trazer velocidade, amplitude, ataque à linha de fundo, né, com Pulga e Ademir, e o William José fazendo mais essa retenção dos zagueiros. É um jogador que prende muito os zagueiros, e inclusive sendo importante também na bola aérea defensiva, porque hoje o Palmeiras tinha um time muito alto, né, tinha um zagueiro de 1,98 m, o Benedetti, que ia o tempo todo também para a área nas bolas aéreas. Então a importância de William José contribuindo no ataque também para proteger o jogo aéreo do Bahia. Então já começa o jogo dizendo dessa maneira, e os primeiros 5 minutos de partida, Fábio, o Bahia começa melhor, né, no jogo ali. Com 5 minutos o Bahia tem uma chance de finalização com Eric Pulga, cria uma outra jogada, aliás, Pulga teve muito espaço para jogar no jogo de hoje nas costas do Giai, que é um lateral direito que veio contratado aí pelo Palmeiras, me parece que a peso de ouro, mas, enfim, hoje não fez uma boa partida, sofreu na mão de Pulga, apesar de Pulga também não ter feito um grande jogo assim na minha avaliação. O gol foi em cima dele, né? O gol foi em cima dele, né? Então, assim, é um jogador que foi muito explorado pelo ataque do Bahia. Ali, o lado esquerdo do ataque do Bahia, hoje viveu uma grande sorte, assim, né? Porque, de fato, teve uma atuação interessante ali no volume. Se não Pulga individualmente, mas os jogadores daquele lado ali o tempo todo caindo e daquele lado ali trazendo zonas de perigo para o Palmeiras. E aí o Bahia começa esses 5 minutos assim, avassalador, com pressão, mas no minuto 6 ao minuto 10 é o Palmeiras quem reverte essa condição. É o Palmeiras quem começa a fazer uma pressão no Bahia, e esses 10 primeiros minutos retratam um pouco daquilo que a gente está falando aqui, Fábio, né? Que o jogo foi marcado por 2 equipes que queriam vencer, 2 equipes que queriam jogar o jogo, diferente do que muitas vezes a gente costuma ver no futebol brasileiro, onde fica um ataque contra a defesa, um futebolzinho modorrento, equipes com medo de se lançar ao ataque ou de propor o jogo, especialmente quando jogam fora de casa, abdicam das suas características. O Bahia foi muito corajoso. Desde o início conseguiu traçar uma estratégia que mostrasse ao Palmeiras que ele tinha entrado no jogo para vencer e não somente para pontuar. Do minuto 11 até o minuto 45, o jogo alterna muito, tá, Fábio? Vários momentos assim onde a gente tem ali jogadas boas do Bahia, inclusive Eric Pulga perde uma grande chance com mais ou menos 26 minutos do primeiro tempo, onde ele é lançado, ganha na velocidade do Giai, mas acaba sendo um pouquinho deslocado ali, perde o time da bola e acaba finalizando para uma boa defesa de Everton. O Palmeiras também tem uma boa oportunidade de finalização no primeiro tempo também, se não me engano, com o próprio Flaco Lopes.
O William José tem uma grande finalização já no segundo tempo, mas essas foram inclusive as grandes chances do jogo. Mas no primeiro tempo ainda, você teve uma alternância de domínio, mas os dois times querendo o tempo inteiro o jogo. Assim. Então, como eu estou fazendo questão de ressaltar aqui, Fábio, foi um jogo muito bom de se assistir. Tá? Um jogo muito bom de ver, com muito volume das duas equipes. O Bahia, ele espaçou muito o Palmeiras e também se aproveitou desse Palmeiras espaçado. Então, assim, taticamente, a importância de você ter jogadores abertos como pontas e ter um jogador que ganha essa primeira bola na casquinha foi fundamental para o Bahia hoje, porque em várias oportunidades o Bahia saía da zona de pressão, ao invés de fazer aquele toque curto, lançava a bola, o William José ganhava na individualidade, na altura de cabeça, ou protegendo o pivô, acionando os jogadores de lado de campo, e isso fazia com que o Palmeiras, em vários momentos, ficasse muito espaçado, Fábio. Então gerava jogo no meio também. E os jogadores do Bahia tratam muito bem a bola, se adaptaram muito rapidamente ao piso sintético. A bola corre muito rápido, em vários momentos, assim, você dá um passe, um lançamento, parece que vai dar para o jogador chegar, ela dá um kick, explode a velocidade e você não consegue chegar, mas o Bahia conseguiu, jogadores do Bahia, sobretudo jogadores de meio campo, aqui eu destaco Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, eles conseguiram compreender muito o domínio nesse piso que é diferente do habitual, o piso do Allianz é muito diferente, inclusive dos outros gramados sintéticos, mas o Bahia conseguiu fazer isso, e aí a rotação de jogo aconteceu de uma maneira muito dinâmica, muito veloz. Então esse espaçamento do Palmeiras fazia com que o Bahia tivesse a oportunidade de jogo. Mas nem tudo foram flores, obviamente. Né? O Palmeiras tem muita qualidade, especialmente quando fez as substituições, e aqui eu já fazendo a migração para o segundo tempo, foi ali que o Bahia acabou passando pelos seus momentos de maior dificuldade na partida. Não por finalizações claras do Palmeiras, como eu disse, foi um jogo de poucas finalizações no alvo, de parte a parte, mas de muito volume. O Palmeiras, em várias ocasiões, teve controle da bola, teve controle da posse, teve controle das jogadas, conseguia vencer em jogadas individuais os marcadores do Bahia, apesar da partida impressionante de Luciano Juba hoje. Vai ser muito difícil escolher o melhor em campo hoje, porque teve jogadores que brilharam linearmente, né? Como o Luciano Juba, foi um espetáculo, mas Cauli e Kaique, por exemplo, entraram decidindo o jogo com essa jogada individual, né? Na verdade, cada um, né, fazendo uma contribuição na jogada que foi coletiva, mas individualmente eles brilharam muito. Mas o fato é que no segundo tempo o Palmeiras ele consegue crescer em volume, oferece riscos ali para o Bahia, mas o Bahia consegue, como se diz hoje na linguagem moderna do futebol, saber sofrer, passar por um apertozinho ali, conseguindo fazer boas intervenções, boas defesas, esfriando o jogo quando necessário. E no momento em que parecia, Fábio, que o Bahia começaria a negociar o empate, inclusive a partir das substituições, né, quando o Acevedo entra, o Bahia consegue fazer 2 lances de contra-ataque que mostram que o Bahia que o Bahia tinha uma oportunidade, um caminho que poderia chegar até a vencer o jogo. No primeiro, o Lúcio acaba carregando um pouquinho demais a bola e se embaralha um pouco e não consegue dar sequência. No segundo, ele é quem começa a jogada, também numa bola de recuperação em contra-ataque, toca a bola para Kaique, que recebe, tem calma para pensar, faz uma jogada combinada com o Cauli, passa pelo Giai, entre a marcação de Giai e Gustavo Gomes para finalizar e dar números finais à partida já próximo dos 45 minutos finais ali do segundo tempo, trazendo a mística de Raudinei, o Bahia que já havia vencido o Ceará daquela maneira polêmica ali no finalzinho do jogo também, hoje volta a vencer nos minutos finais, a mística volta a aparecer em favor do Bahia, e o Bahia consegue 3 pontos importantíssimos, que eu já antecipo aqui, Fábio, pelo futebol que a gente tem visto o Palmeiras jogar, vai ser muito difícil os times tirarem pontos do Palmeiras, principalmente vencerem lá, e o Bahia que historicamente tem muita dificuldade, a primeira vitória do Bahia no novo Allianz, né? O Allianz foi refundado em 2014, o Bahia nunca havia vencido. Contando o tempo antigo, meu amigo Pedro Pereira já alertou aqui para a gente, desde 2002 que o Bahia não vencia lá, e o último triunfo do Bahia tinha sido em 2012 na Arena Barueri contra o Palmeiras. Então, alguns tabifes foram quebrados hoje, e mais importante é ter visto o Bahia ter tido um nível de performance tão maduro, ter jogado de uma maneira tão robusta e no final ainda ser recompensado com esses 3 pontos, recompensado por ter tido coragem, por acreditar até o fim, por demonstrar muita qualidade e para fechar uma semana maravilhosa, Fábio.
É isso, né? Ainda mais com o banco decidindo, né, Ravel? Acho que também fica a boa notícia, né? Porque você entrou com uma força máxima, você conseguiu ter um bom desempenho com essa força máxima, mas o triunfo saiu dos pés de jogadores que vieram no banco, né? Então é mais um ponto positivo, né, desse resultado, né? Você tem os jogadores que você pode contar, você não depende ali só dos 11 ou um ou outro jogador do banco. De fato, esse ano o Bahia tem um elenco mais robusto, né? Do que na temporada passada. Na temporada passada, qualquer jogador que se machucasse, até o Bahia sofreu pouco, né? Até teve essa sorte de não sofrer tanto com lesões, até esse ano tá sofrendo mais do que sofreu em 2024, mas ter o banco decidindo também é algo que é importante, já que a temporada é muito longa e você vai precisar desses jogadores em mais momentos também, né? Em especial porque, Fábio, quando a cavalaria do Palmeiras saiu do banco, havia uma tendência natural de que a disparidade técnica entre os times aumentasse. Paulinho entrou, na primeira bola ele domina um lançamento do goleiro Everton com uma facilidade impressionante, mostrando porque que ele é um jogador de mais de 100 milhões de reais. Né? Em seguida, você traz um Vitor Roque, que é um jogador que foi adquirido por 150 milhões de reais. Em seguida, você traz um Estevão, que é um jogador que está vendido para o Chelsea há quase um ano e meio aí, né? Estava esperando completar 18 anos e está saindo agora. Mas Luciano Juba conseguiu anular Estevão várias vezes, né? Então, apesar desse banco do Palmeiras ter vindo com muita qualidade, a resposta do banco do Bahia também veio à altura dentro das suas possibilidades. O banco do Bahia hoje, na verdade, fez 2 gols, sabe? Fez 2 gols porque Eric tirou uma bola em cima da linha. A bola que poderia ter sido gol ali na finalização do Vitor Roque. Eric, que veio do banco, conseguiu tirar de cabeça e manteve o Bahia no jogo para que em seguida o Bahia fizesse o seu gol e, consequentemente, vencesse a partida. Então, ter essa possibilidade de fato, trazer atletas com características diferentes e que aumentem o nível de qualidade do time, muitas vezes, faz com que a gente hoje possa ver o Bahia de uma maneira diferente. Então, é importante. A gente está vendo aí na tela, para quem está acompanhando esse conteúdo no YouTube, o gol do triunfo tricolor é uma jogada trabalhada, de jogadores que vêm do banco, jogadores que podem contribuir. E a importância do trabalho de Rogério Ceni também de manter esses jogadores, esses atletas, acreditando que eles são úteis, mesmo que não comecem como titulares, e trazendo alternativas para esse elenco do Esquadrão, para esse time, de acordo com as partidas e contextos. Kaique faz o seu segundo gol muito parecido com o primeiro, né, que foi no Bavi. Né? Mais uma vez entrando no final da partida, mais uma vez fazendo uma jogada combinada, mais uma vez no final do jogo e mais uma vez decretando um resultado satisfatório para o Bahia. Naquela ocasião, garantindo o título baiano e hoje trazendo um jogo que vale até mais. 3 pontos no Brasileirão contra um dos favoritos a vencer a competição. É impressionante o trabalho que o Bahia conseguiu fazer na tarde de hoje. Na noite de hoje. Muito bem, né? Grande resultado aí do Bahia que já não toma gol há 3 jogos, Ravel Pinheiro. Também um ponto positivo, né? Um time que tem um goleiro que em tese é inseguro, mas que vem dando conta do recado. Mas também o Marcos Felipe também não está tendo que trabalhar tanto, né? Assim, ele tá. Não tá que faz. Hoje até teve algumas chances, mas contra o Ceará não trabalhou, basicamente, né? Contra o Atlético Nacional teve algumas defesas ali importantes, mas também o sistema defensivo está funcionando, né? O Bahia não vem sofrendo tantas finalizações, o adversário não consegue criar tantas chances claras assim. Hoje até o Palmeiras teve mais volume, até dentro da área ali, né? Lances perigosos. Mas eu acho que para um time que é tão ofensivo, né? Tem um DNA tão ofensivo, como é o caso do Bahia, ter uma defesa que vem se tornando sólida nesse recorte recente também é algo a se comemorar. Sim. Eu acho que tem duas óticas aí para a gente analisar dois prismas para analisar essa mesma situação, Fábio. A primeira é a solidez que o Bahia conseguiu estabelecer no seu sistema defensivo como um todo nas 3 últimas partidas, onde o nível de alinhamento tático, de resposta, até de seriedade, comprometimento, concentração foram muito elevados. Assim. O jogo contra o Atlético Nacional demonstrou isso, e o jogo de hoje eu acho que também ressaltou isso. Os jogadores do Bahia assim, trabalhando muito bem.
Então, o primeiro prisma que eu posso analisar sobre isso é esse nível de aplicação e talvez você ter agora um amadurecimento dessa dupla David Duarte e Mingo, que eram jogadores que não estavam acostumados a jogar juntos, né? E você leva um pequeno tempo ali para você ter um encaixe, né? Um entrosamento, a coesão, a ligação com os laterais que precisam ajudar, né? Você tem o Gilberto que está sendo alçado mais essa condição defensiva recentemente nessa linha de três que o Bahia se propõe a jogar. Então, tem esses pontos que a gente precisa analisar o prisma para até ver o copo meio cheio, né? De que essa nova formação do sistema defensivo do Bahia, com o Marcos Felipe sendo titular em detrimento de Ronaldo lesionado, com o DVD titular porque Canu e Gabriel Xavier não estão disponíveis, fazem com que a gente precise entender também que era necessário um tempinho de adaptação. Por outro lado, Fábio, essa defesa do Bahia até agora no campeonato tomou 7 gols. Então, por exemplo, o Bahia ainda tem saldo negativo na competição. Então, ainda precisa se provar um pouco mais. Esse prognóstico recente faz com que a gente, assim, esse momento do Bahia, esses 3 últimos jogos sem sofrer gols, né, e as atuações seguras, até mais do que essa questão do sofrer gol, porque sofrer gol é uma bola circunstancial, a gente chama aqui na Bahia, no Baba, né, quando a gente pega o Baba, uma bola beba pode acontecer, o Bahia tomar um gol. Mas a atuação linear, constante, atenção o tempo inteiro, ela dá um indicativo até maior de que o sistema defensivo está bem, está jogando bem, né? Então, vamos ver mais algumas partidas aí, como é que essa defesa vai se comportar para a gente ter a garantia, a segurança de que encaixou mesmo e que com isso o sistema defensivo vai viver novos tempos. Eu acredito muito assim de que isso vai chegar. Eu acho que o jogo contra o Paysandu, já projetando um pouquinho aqui, talvez a gente não possa colocar nesse recorte, porque acredito que o time do Bahia vá bastante mexido, mas, de um modo geral, aí as partidas desse corredor polonês que o Bahia vai enfrentar, está enfrentando, né, está passando no Brasileiro e Libertadores, vão ser determinantes para a gente avaliar se esse sistema defensivo encaixou de vez, e me parece que encaixou, Fábio. Muito bem. Vamos para o campinho? Vamos continuar analisando, mas agora de forma individual, né? Aqui alguns comentários antes da gente ir. O PA fala que o meio de campo do Bahia é o melhor do Brasil, mas que o ataque precisa de peças. E a zaga e um goleiro. Eu acho que ele ainda quer mais um zagueiro e um goleiro. De resto, joga de igual para igual com os melhores. Né? E o Cri-Cri fala que vitória incrível do Bahia, parabéns. Bom, Marcos Felipe. Não boa partida dele hoje, não tomou gol mais uma vez, teve uma partida de bom nível. Teve uma saída ali no primeiro tempo, né? Que ele trombou ali com o jogador. Que ele dá uma batida de cabeça ali com o Mingo. Mas eu acho que ele teve uma atuação boa. Vou colocar um verde musgo aí para ele. Acho que hoje, desses jogos que a gente tem visto mais recentemente, onde ele foi alçado à titularidade, esse definitivamente foi o jogo onde ele foi mais testado. E acho que a atuação dele correspondeu positivamente. Verde musgo aí para ele. Muito bem, então verde musgo aí pro Marcos Felipe, né? Ronaldo tem previsão de volta? Olha, já é certo que ele está fora do jogo contra o Paysandu em Belém. Eu acho que ele vai ser reavaliado nessa semana, Fábio, para ver se de fato ele volta já no fim de semana contra o Botafogo ou se no jogo contra o Nacional. Mas a expectativa é que ele não fique muito mais tempo do que isso, não. Ou contra o Botafogo no sábado, ou contra o Nacional já na próxima quarta-feira, ele deve estar à disposição do treinador. Muito bem. Mas aí, volta com o Ronaldo? Boa pergunta, viu? Porque Marcos Felipe tem passado de segurança. É um jogador que, pelas atuações, eu acho que a gente volta ao dilema aí, né? Quem é o dono da posição? Porque ele tem passado de segurança. Assim, sinceramente, hoje eu não mexeria, não. Hoje eu não mexeria no que está quieto. Voltou a adquirir o respeito do torcedor e fez jus, né, a isso aí. Claro que, obviamente, vão ter jogadores ou torcedores aí que não vão gostar dele, que nunca vão querer que ele seja titular, mas no recorte recente eu não teria assim motivos para mudar essa titularidade, não. O PA fala que o Ronaldo é um chama-gol. O Ronaldo eu também acho, viu, PA? Tomou muito gol, né? Assim,
desde a época do Vitória, assim, Ronaldo é um atleta que a gente conhece já há algum tempo, porque foi formado aqui em Salvador, né, na divisão de base do Vitória. E ele sempre se destacou muito, Fábio, por jogar muito bem em Bavi. Em Bavi o cara crescia, assim, jogava sempre muito bem contra o Bahia. Mas sempre foi um goleiro que espalmava muita bola. Então, quando o PA fala aqui sobre ser um goleiro chama-gol, é um pouco sobre isso. É um goleiro que tem dificuldade em fazer defesas seguras, né? Ou encaixes, ou espalmadas que não resultem em um segundo arremate. Então, apesar de reconhecer suas qualidades, eu não sei não, acho que eu manteria Marcos Felipe. Muito bem. O Saulo Lessa fala que acha o Marcos Felipe melhor que o Ronaldo. E o Saulo Lessa, um abraço para você, meu irmão. Dia 18 tem Bavi, né, Saulo? Saulo Lessa já jogou uma praga aqui. Ele falou que em agosto o Bahia acaba. Vai perder o gás. Até lá vai perder o gás. O Sir Jeff fala: bora Bahia. Setinha pra cima, Ravel. É isso, né? Vamos lá, bora Bahia. E essa dupla de zaga aí, DVD e Mingo? É muito sólida, muito confiável. Gostei da atuação dos dois. Vai ter uma diferença de nível aí de um para outro, não porque um foi mal, é porque um foi bem e o outro foi espetacular. Então, por isso que David Duarte vai ganhar um verde musgo aí. Teve uma atuação segura, gostei, jogou bem. Mas como a gente teve aí jogadores hoje que foram num nível de desempenho assim fenomenal, o verde Paulo Sérgio hoje ele vai ficar guardado para de fato os pro players da partida, né? Então, o DVD vem de verde musgo com uma boa atuação. E Mingo, pelo amor de Deus. Que jogador, irmão, você é doido. Mais uma partidaça desse cara. Que jogador. Eu sou fã de Mingo. Se Mingo só tiver um fã, esse fã sou eu. Craque de bola, jogou muito, teve muita responsabilidade hoje na marcação, especialmente no segundo tempo, quando Estevão caiu ali por aquele lado. Estevão, que é um craque de bola, também sou fã, joga muita bola. Mas esse lado esquerdo da defesa do Bahia hoje foi sobrenatural. Mingo, verde, Paulo Sérgio. É um jogador jovem, né? O Mingo, né? 23 anos. Então, ainda tem muita. Um jogador que pode ainda ou render dentro de campo, né? Muitos anos, ou render uma boa venda, né? Se ele continuar aí com esse bom desempenho. Mingo é um O Mingo. jogador, Fábio, apesar de ser jovem, desculpe lhe interromper, ele já teve passagem pelo Barcelona, né? Isso. Então, essa questão que você está falando aí sobre talento é a Tem, né? questão que já foi observada no futebol, né? Um time como o Barcelona, a exceção de uma contratação ou outra duvidosa, normalmente pinça grandes atletas, né? Ele chegou na Europa, talvez por ser muito novo, à época não conseguiu render o seu melhor futebol, mas hoje, com mais experiência, apesar de ser jovem, com mais maturidade, já vem aí de grandes desempenhos também no Defensa e Justiça, e no Bahia tem consolidado aí boas performances, e eu concordo muito, assim, que o retorno técnico já está vindo, o financeiro é uma possibilidade real. O Igor Santos fala que o Mingo é impressionante, constante e regular, incrível achado. É um jogador que se adaptou bem, né? Não teve aquela questão, o jogador vem da Argentina, outro país e tal. Foi até relativamente rápida aí a adaptação dele a esse time do Bahia. E o Editon Góes fala que era só mais um Mingo no Bahia e o time ia subir muito de patamar. Apesar que David Duarte está bem, mas era para ser um bom reserva e só. Tem um já, né? Tá bom. Tem o Gabriel Xavier e o Canu, né? Que estão machucados, que eu acho que são boas opções também, né? Até Que porque eu acho que, assim, eu entendo o que o Ed não quer dizer, mas para você consolidar um time com craques, estrelas em todas as posições, em nível de atacado, é um trabalho que você leva algum tempo para poder construir, consolidar. Você precisa de anos e exercícios de orçamento para poder você fazer um trabalho, por exemplo, com o que o Flamengo está fazendo. Hoje eu pude assistir o jogo Flamengo e Corinthians assim. Você tira um Cebolinha, entra Luiz Araújo, você tira Pedro, entra Bruno Henrique. Só que para você fazer isso, você tem que ter um trabalho de fato de construção de um elenco, consolidação. Eu acho que o Bahia vai chegar num nível em algum momento, no médio prazo, de você ter dois Mingos, não necessariamente Mingo, mas dois zagueiros do nível que Mingo joga hoje. É uma tendência desse trabalho que o Grupo CIS tem feito como SAF adquirida do Bahia. O torcedor ter um pouquinho de paciência, porque os jogadores que estão aí hoje, eles também têm conseguido render bem.
Muito bem, vamos para as laterais, começando pelo Gilberto. Gilberto começou o primeiro tempo um pouquinho abaixo, teve alguma dificuldade ali de se adaptar ao jogo. O Facundo Torres criou algumas boas jogadas no lado dele. Acho que ele sofreu até mais com o Facundo do que com o Vitor Roque caindo pelo seu lado, né? Então, o primeiro tempo de Gilberto foi um pouquinho abaixo, mas no segundo eu acho que ele melhorou muito. Ele teve um nível de concentração muito bacana, conseguiu agregar valor aí ao Bahia, e eu acho que pelo segundo tempo ele merece um verde musgo, Fábio. Jogou bem no segundo tempo, apesar dessa ressalvazinha de que no primeiro ele ficou um pouquinho abaixo. E Juba, pelo amor de Deus, que partida do cacete de Juba hoje. Hoje, para mim, a partida de Juba hoje foi uma das melhores dele no ano, se não a melhor. Assim, impressionante o nível de futebol que Juba jogou hoje, assim, monstruoso. Sem dúvida, um dos 3 melhores jogadores do Bahia em campo. Verde Paulo Sérgio para ele. Já tá merecendo entrar no radar da seleção, né? O Juba, até por ser uma posição carente, né? No futebol brasileiro, não seria Tomara absurdo, que né? não. Quem convoca a Eu acho Arana, que né? Pô, Juba. não é absurdo imaginar isso. Ele é merecedor, joga a bola para isso. Mas tomara que ele não vá, não. Esse time da CBF aí só serve para desfalcar o Bahia. Eu tô fora disso. Não quero, não. O Bahia já tem uma maratona de jogos muito grande. E o reserva de Juba, talvez o. Até a gente já comentou isso aqui. Talvez é onde você tenha dentro do elenco a maior disparidade do titular versus reserva. O Bahia não pode se dar o luxo de perder Juba nenhuma partida sequer por causa de convocação. Então, eu sei que tem muitos torcedores do Bahia que querem, de fato, ter isso, até porque tem um valor subjetivo nisso, né? Aquela questão do você ver um atleta do seu time chegando ao nível máximo da sua carreira, quer defender a seleção do seu país, pô, bonitinho, bacana. Isso não acontece, se não me engano, desde 1990, quando o Luiz Henrique foi convocado pela seleção brasileira, junto com o Charles também. Mas eu, pessoalmente, assim, tenho zero apego à seleção brasileira, então minha opinião também tem que ser levada um tanto à parte dessa discussão. Mas por mim, Juba não seria convocado, ninguém seria convocado. Deixa meus atletas brilhando aqui com a camisa do Bahia, que para mim está de ótimo tamanho. Muito bem, então defesa avaliada aí, todo mundo com uma avaliação positiva, né? Aí, por enquanto. Isso vai seguir no meio de campo, Ravel Pinheiro? Vou começar aí pela dupla de volantes, Caio Alexandre e Jean Lucas. Vai seguir, sim, não tem como não seguir. Partidaça de Caio Alexandre mais uma vez. Jogou muita bola enquanto teve pulmão. No finalzinho ali deu uma caída natural pelo fato de ter cansado, mas correu o campo inteiro, deu passe pra caramba, desarmou bastante também, ajudou muito no meio campo. Verde, mais verde aí, verde Paulo Sérgio para ele, sem dúvida. E a mesma coisa para Jean Lucas. Que jogador impressionante também. Assim, eu não tenho nem condições assim de dizer qualquer outra coisa que não seja também um verde Paulo Sérgio para Jean Lucas. No final do jogo, o cara estava correndo na linha de fundo, segurando bola na linha de fundo, dando caneta em Estevão. Assim, é chover no molhado também falar de Jean Lucas. Voltou a reencontrar seu melhor futebol. Eu acho que isso também se deve ao fato de você ter uma alternância, né? Ele que agora não é mais obrigado a jogar todos os jogos os 90 minutos. Hoje até jogou, mas em algumas partidas ele é ali substituído por Eric, por Rodrigo Nestor. E isso mantém a saúde também do jogador. A importância de você ter também um elenco, né, que tem alternativas, muito mais do que quantidade, porque o elenco do Bahia é curto, mas qualidade, né, para salvaguardar o status quo dos atletas que entram sempre bem também e estão contribuindo mais, especialmente no time titular. Então, o Jean Lucas verde Paulo Sérgio, assim como o Caio Alexandre. Muito bem. Quase um time de Paulo Sérgio, né? Já temos quatro aí. Hoje tá bom o negócio. E o Everton Ribeiro? Maestro Everton Ribeiro fez uma boa partida, não no nível dos atletas que tiveram no status máximo da avaliação aí, mas foi importante. Conseguiu contribuir bem. Vamos de verde musgo aí para ele. O chute na Voltou a trave foi fazer um dele, bom né? jogo. Teve uma finalização muito, muito forte de William José. Não sei se é esse que você está se referindo. Teve uma Foi do pancada segundo de William tempo. José. Então foi o José, confundi. Então Foi isso, foi o William José. Ele deu uma finalização de longe para fora, à esquerda da trave também. Mas há algum tempo ele não tinha um nível de atuação tão boa quanto o de hoje. Eu gostei do jogo de Everton hoje. Verde musgo para ele.
Muito bem. Então todo mundo só verde hoje, hein? Hoje a gente vai estrear o amarelo agora, acredito Ah, eu, boa. com o Fantástico. Hoje a partida do nosso Pulguinha foi um pouquinho abaixo do que ele costuma entregar. E talvez eu esteja pesando a mão aqui na avaliação pelo sarrafo, né? Ele foi quem teve mais espaço para criar jogadas no primeiro tempo do Bahia, jogando nas costas de Gia, e eu acho que ele aproveitou pouco isso. Não estou dizendo que ele fez uma partida ruim, não. Ele fez uma partida ok, né? Mediana aí na acepção da palavra mesmo. E, e a gente já viu ele ter desempenhos bem melhores. Obviamente, isso não apaga o que o jogador conseguiu contribuir, mas hoje ele ficou um pouquinho abaixo do nível técnico da equipe de um modo geral. Então vamos de razoável aí para o Puguinha. Bom, então o primeiro amarelo aí pro Pulga e Ademir. Foi melhor que o Pulga hoje ou também vai no razoável? Não, mesmo nível. Amarelo também para ele. Ademir até participou mais do jogo ali em algumas jogadas. Teve um lance que ele conseguiu construir para cima do lateral esquerdo do Palmeiras e cruzou, mas o William José acabou furando. Mas também não fez uma partida ruim, mas não conseguiu assim gerar tanto jogo como poderia. Foram jogadores que foram mais na base da velocidade, inspiração faltou um pouquinho. Não quer dizer que eles tenham ido mal, mas obviamente a gente já viu aí Puga e Ademir fazerem partidas melhores do que a de hoje. Eu ressalto que a escalação deles dois no time titular me agradou muito. Acho que esse é o modelo principal. Assim, se a gente pensar os 11 do Bahia, pelo menos enquanto a gente tem à disposição esses jogadores aí, são os que estão na tela, meu irmão. Não tem muita conversa, não. E esse modelo, ele cansa o adversário, ele faz com que o adversário também esteja o tempo inteiro atento e preocupado em tomar gols do Bahia. Então, apesar dos pontas não terem feito uma partida tão boa, né, vamos de razoável aí para os dois, mas agregam muito ao esquadrão. Então, tem que ser mantidos. Bom, agora para finalizar o time titular, o William José, que vem crescendo de rendimento, Rafael Pinheiro. Com certeza, já vinha há algum tempo. Eu fiz um destaque ontem na minha rede social, Fábio, sobre a importância que o William José tem na campanha da Libertadores do Bahia. Né? Isso começa lá na fase eliminatória, quando ele faz o gol na Bolívia, que dá ao Bahia a condição de jogar aqui, né, mais tranquilo, não ter que reverter placar. Então ele faz o gol do empate, né? No jogo contra o Nacional, o primeiro triunfo do Bahia fora do Brasil na história da Libertadores, ele faz um pivô importantíssimo que dá sequência à jogada que termina com um gol de Pulga. E no jogo da quinta-feira, ele faz o gol que dá números finais à partida no jogo ali contra o Nacional, que bota o Bahia momentaneamente aí na liderança, né, da sua chave na Libertadores. Então, o William José já vinha demonstrando uma importância muito grande na competição continental e hoje foi importantíssimo também no brasileiro, aí nessa partida de cachorro grande, onde o desempenho do ataque do Bahia não foi assim espetacular, mas ele com certeza foi a melhor peça desse setor. Então, verde musgo aí para ele. Gostei da atuação de William José. Acho que tem uma briga boa aí, viu, agora para ser o camisa 9 titular do esquadrão, com características diferentes. O William José importante na partida de hoje. E essa concorrência é boa também, porque já trazendo aqui um paralelo com o Lúcio, eu acho que Lúcio entrou bem também hoje, viu, Fábio? Assim, ele talvez a concorrência esteja mexendo já com o atleta, viu? Porque apesar dele ter se embolado com uma bola aí ou outra, mas eu acho que ele conseguiu ainda dar uma movimentação no jogo ali. Então, assim, eu tô falando isso porque ele vinha de uma sequência de atuações ruins abaixo. Ainda não voltou a ser o Lúcio que a gente espera, mas tanto o William José quanto o Lúcio hoje eu acho que entraram bem em vez de música para os dois. E aí, quem é o titular da posição para você? Rapaz, é porque eu sou de uma linha, Fábio, que eu não consigo cravar muito essa questão de 11 o tempo inteiro com o mesma aqueles jogadores que vão jogar sempre de acordo com independente do adversário, entendeu? Então, por exemplo, fora de casa, eu acho que o Bahia tem que jogar mesmo buscando velocidade, de maneira mais reativa, e aí um jogador como esse que pese a área pode ser muito importante. Já num jogo dentro de casa, onde o Bahia tem responsabilidade de criar jogo o tempo inteiro, jogando contra um adversário tecnicamente inferior,
De repente, um Lute pode trazer mais mobilidade e opções de jogo por baixo, né, jogo construído. Então, eu acho que depende muito das características de jogo. Mas para não ficar em cima do muro, no momento eu ainda manteria Lute, tá? No momento eu ainda manteria Lute. Acho que ele é um jogador que a sua mobilidade ainda traz mais alternativas de ataque para o Bahia. Muito bem. O bom é que são jogadores de características diferentes, né? Então, para cada jogo ali, você tem uma opção de fato ali que você pode utilizar de acordo com o contexto. E o William José fez gol contra o Atlético Nacional, hoje foi bem também. Então, para centroavante, né? Todo mundo sabe que confiança é primordial, né? Para o cara de fato ter um desempenho regular, né? Então, ele que vinha abaixo, né? Nas partidas que vinha entrando, contra o Cruzeiro, por exemplo, né? Foi muito mal. Acho que contra o Mirassol também ele entrou em campo, né? Ele jogou mal. O Mirassol acho que ele foi titular os 90 minutos, né? E foi mal demais, mas vem aí crescendo de desempenho. Assim, é um jogador que, pro futebol brasileiro, ainda tem caldo, né? Um cara que fazia gol na La Liga, né? Que tinha uma boa média de gols na La Liga. Não é possível que esse cara não, em algum momento não seria útil no Campeonato Brasileiro, né? Então, de fato, aí foi mais uma questão de esperar, né? O jogador, de fato, a entrar num bom momento. Estava na Rússia também, eu acho que isso também trava o jogador, né? Assim, um futebol ali que é menos competitivo, né? Se a gente for comparar com a La Liga, até com o próprio Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que, de fato, aí o William José vai seguir aí nessa toada aí, crescendo de rendimento. Bom, vamos para A os jogadores do banco. adaptação, só ainda sobre o William José, Fábio, assim, a adaptação, condicionamento físico, Isso, né? Você ter um pouco de paciência e também saber que o jogador ele não veio morto, né? Às vezes o jogador volta de lá do futebol europeu, futebol asiático, enfim, e muitas vezes ele não consegue render aqui porque já não tem mais idade suficiente, né? Já está avançada a idade para poder jogar no nível técnico e de intensidade física que o futebol brasileiro exige, mas ele ainda é um jogador jovem, ainda tem lenha para queimar e de repente precisa de um tempo de adaptação e também tem, eu acho que tem jogos e jogos que ele pode de fato ajudar e hoje foi um deles. muito bem. Bom, vamos para o banco, né? O banco que hoje foi decisivo. O Eric tirou bola quase na linha. Kaique é autor do gol. Cauli, né? Deu um belo passe. Enfim, e aí? O banco hoje já avaliamos o Lúcio, né? Temos aí o Acevedo, Eric, Kaique e Cauli. Começa pelo Acevedo. Vamos começar por ele, que foi o último que entrou, mas importante aí também porque ele consegue dar uma sustentação ao sistema de defesa ali do Bahia. Ele entra no momento, inclusive, que parecia que o professor Rogério Ceni estava mais preparando a equipe ali para manter o resultado, né? Dar uma proteção final nesse momento, mas achei importante a entrada e a atuação dele, porque ele é muito aguerrido, raçudo, e como o Kaique também entrou em campo, ele é um jogador que ajuda mais assim a proteger esse sistema, porque Kaique não tem tanta recomposição. Né? Ademir, inclusive, é titular muito por isso, um jogador que se doa muito defensivamente na marcação, acompanha o lateral. Já Kaique é um jogador que faz menos esse papel, e Acevedo ele compensa isso, sendo um volante de mais marcação, mais pegada, corre o campo inteiro, a faixa central fica bem protegida quando ele está em campo. É um monstro. Então eu gostei da atuação dele hoje, vou de verde musgo aí para ele, apesar dos poucos minutos, gostei da atuação. Eric, ele ficou mais discreto na partida, mas esse lance que ele salva o possível gol do Palmeiras ali, já o credencia para um verde musgo, assim, não tem muita discussão não. Lance importantíssimo para que o Bahia se mantivesse inteiro no jogo, e ele só por isso já seria interessante, mas ele também deu uma preservada fisicamente ali no Bahia, no time, né? Quando ele entra, o Bahia, que estava começando a perder meio campo, ele consegue entregar um nível também de composição, de robustez necessária para que o Bahia continuasse competitivo. Então, tanto Eric quanto Acevedo exerceram muito bem esse papel, e aí eu vou de verde musgo para os dois. Bom, vamos agora para os participantes do gol, né? Começando pelo Cauli. Eu vi torcedor chamando ele de Calionel Messi. Calionel Messi, gostei do. Porque o homem é diferenciado, né? A qualidade que ele tem de ver o jogo, assim, a visão que Cauli tem é um negócio assim impressionante. Só ele e Everton Ribeiro têm capacidade de executar os lances com a
assim, a magistralidade mesmo, né, na execução. Né? Às vezes muitos jogadores pensam, mas não conseguem executar. Eles pensam bem antes e executam com maestria. Quando o Cauli está, de fato, azeitado no jogo, esquece. É um nível muito alto de performance. E ele vem atravessando um bom momento. Desde que surgiu uma especulação sobre a sua saída, ele vem tendo bons jogos no Bahia e hoje mais uma vez. Né? Uma atuação muito boa. Não é só pela assistência que a gente vai avaliá-lo aqui com um Paulo Sérgio clássico, é também por ela, tá? Mas antes disso, ele já vinha conseguindo fazer algumas boas jogadas, controlar a posse de bola, reter a bola no meio-campo adversário, né, na zona intermediária de ataque. Então ele conseguiu entrar bem, apesar do Bahia ter perdido um pouco de velocidade, né? Porque as características dele em comparação a Gipulga são outras, mas ele conseguiu executar bem essa proposta de reter a bola no campo adversário e ainda deu esse passe que foi qualquer coisa de alto nível. Cauli, então, de vez de Paulo Sérgio, assim como o autor do gol, né? Não tem como ser diferente. A gente não pode deixar de dar o verde. Paulo Sérgio na acepção máxima aí da sua conceituação, porque foi o que Kaique fez no jogo, né? Ele acabou tendo menos ações com a bola, até pelo tempo, né? Não teve tanto tempo para jogar. O jogo do Bahia não caía muito pelo lado direito quando ele entrou, e aí ele foi jogar, foi atacar no lado onde a defesa do Palmeiras se mostrava mais vulnerável e foi premiado por isso. Acreditou na jogada, não só quis ali prender a bola como alguns outros atacantes poderiam fazer. Foi para cima, combinou a jogada com o Cauli e fez uma belíssima finalização, tirando a bola do alcance de Everton, fazendo com que o Bahia saísse vencedor hoje. Então, é Paulo Sérgio para Kaique, sem dúvidas. É um jogador, Ravel, né? Hoje fez o gol, mas é um jogador que tá merecendo mais minutagem, né? É um jogador que até entrou hoje, mas nas últimas 3 partidas ele não sequer tinha sido utilizado. Né? Então não tá precisando do Kaique ganhar um pouquinho aí mais posições aí nessa hierarquia, porque contra o Vitória ele entrou no finzinho ali, jogou bem, fez gol. Sim, todas as partidas que ele entrou ele foi bem, assim. É um jogador até que não duvido no curto, médio prazo até roubar essa posição do Ademir aí. Você acha que é demais ou muita calma ainda com o menino? Mas assim, toda vez que eu vejo o Kaique jogando, eu sempre gosto muito dele. Porque joga pouco tempo e sempre rende bem. Eu tenho a impressão, Fábio, de que ele é preterido ainda, porque, como eu disse, defensivamente ele ajuda pouco, tá? E isso é uma questão de conceito mesmo aqui, convicção de Rogério Ceni, que os jogadores eles têm que participar tanto da fase ofensiva quanto defensiva. É por isso que Pulga se doa tanto, é por isso que Lúcio se doa tanto, Ademir se doa demais, e aí Kaique ele não tem isso como característica principal, a ponto de Rogério Ceni ter criticado isso publicamente, ter dito que é um jogador que não pisa tanto na linha, né, na linha lateral, né? Quando ele fala isso, muitas vezes o torcedor tentou entender isso, entendeu isso como ele não ser um atacante de profundidade, mas na verdade o que o Rogério Ceni quis dizer aí em bom tatiquês é que ele não é um jogador de corredor, né? Aquele jogador que sobe e desce o tempo inteiro e que muitas vezes é necessário para proteger o sistema. Então, se de repente ele fizer esse ajuste de ser um jogador que contribua mais defensivamente, ele pode receber mais oportunidades. Mas eu concordo que pelo menos entrando no decorrer das partidas, assim, ele poderia ser mais acionado ou então ter a titularidade em jogos onde o Bahia necessite poupar e faça os jogos ali jogando em casa, em Salvador, né, onde tem uma tendência natural de propor mais o jogo e de ser menos atacado. Eu acho que sim, Kaique poderia ter um pouco mais de minutos aí para jogar, Fábio. Agora não me surpreenderá se ele for titular na quarta-feira, uma vez que o Bahia vai rodar um elenco. Acho que contra o Paysandu, né? Até porque foi titular contra o Atlético Nacional, né? Foi titular hoje contra o Palmeiras, certamente lá em Belém. Então, jogo, em tese, que você consegue, ainda por ser ida, né? Mesmo que dê errado lá as mudanças, enfim, não consiga um bom resultado, ainda tem o jogo da volta, então o momento de fato é isso aí para poupar quarta-feira contra a equipe do Paysandu. O Edson fala que tem que ser titular quarta. O Edson, mas Concorda? eu sinto lhe É. frustrar, amigo. A gente já tem informação aqui que quarta-feira o Bahia vai com um time bastante mexido aí para o jogo em Belém, tá? Então, eu não sei. Eu acho que assim a maratona de jogos impõe ao Bahia a necessidade de poupar
E se for para poupar, que seja nesse jogo aí, porque concordo muito com sua leitura, Fábio. Eu acho que ainda tem jogo da volta, é um adversário que, dentro essas partidas que o Bahia faz na temporada, nessa altura da temporada para frente, é o adversário aí mais, tecnicamente mais abaixo, né, mais díspare em relação ao Bahia, então acredito que é o jogo sim para poupar, em razão da necessidade. Bom, melhor em campo, Ravel. Muito difícil escolher isso, porque você tem um jogador que dá um passe magistral para um gol, um jogador que faz o gol do triunfo, um meio-campo fenomenal, que faz com que o Bahia tenha, assim, ataque e defesa cooperando o tempo inteiro, um zagueiro espetacular, que dá uma segurança absurda, mas hoje, para mim, o melhor em campo foi o Luciano Juba. Jogou muita bola, muita bola. Acho que a partida de Juba foi impressionante. O Bahia tem uma votação aqui própria, que ele chama de barril dobrado, né? Bota o torcedor para escolher quem foi o barril dobrado da partida. Só tem 4 opções na enquete, né? Em razão da limitação de alternativas. Eu acho que vai ser muito difícil escolher os 4 que vão estar na briga, porque tiveram muitos bons jogadores. O nosso Paulo Sérgio aí na tela, ele diz isso. Mas para mim a partida de Juba foi fenomenal. Assim. Então é por isso que ele vai, para mim, com a avaliação de melhor jogador em campo, jogador que vive um grande momento, craque de bola, o tempo inteiro orientando defesa, inclusive recebendo orientações de Rogério Ceni e repassando para os seus colegas, ainda conseguiu contribuir muito, criação de jogadas por dentro. Sou fã de Juba, viu? E veio de graça, craque de bola. É isso. O Thiago Santos fala: Juba é seleção. Bom, é isso, né? Tem o Rogério Ceni, né? Pra gente finalizar, todo mundo verde, o Rogério Ceni vai ser verde. Qual dos verdes? Verde, Paulo Sérgio. Sou fã também do professor, tá vivendo um bom momento, tem um elenco na mão. A leitura de jogo hoje foi excelente. Verde reluzente para o nosso comandante. Muito bem. Tem um superchat aqui, né? O Márcio Souza vai colocar novamente na tela, do Ricardo Nascimento. Ele falou: o Bahia ajudou a superar os 4-0 de hoje. Abraços. Acredito que ele seja torcedor do Corinthians, né? E tá feliz porque o rival perdeu, né? Que é no caso o Palmeiras. Deve ser. Um abraço para você, Ricardo. Ainda bem que o Bahia conseguiu vingar aí para você ele fazer esquecer essa derrota dura. Viu? Agora, aliás, enfrentar o Flamengo é difícil. Esse elenco é muito forte. Dia 10 o Bahia enfrenta o Flamengo, inclusive, acho que no Maracanã. O Bahia é esse corredor polonês que está atravessando aí, né? Com Botafogo na próxima. Começou hoje com Palmeiras, tem Botafogo, isso sem contar Libertadores. Botafogo, depois Flamengo, depois Bavi. Um corredorzinho chato, mas hoje já começou bem. Mas faz parte, né? Quem disputa todas as competições vai ter que, de fato, aí ter sequências duras. Alguns comentários aqui para encerrar. Né? O Célio Guedes pergunta se existe volante no futebol brasileiro jogando melhor que o Caio Alexandre. Não sei dizer. Eu acho que tem bons jogadores jogando. Talvez no mesmo nível aí que Caio Alexandre. Eu gosto do Alisson do São Paulo, que é um jogador que hoje joga mais de volante, é de segundo homem, joga muita bola. O Eric Pulgar, do Flamengo, fez uma partidaça hoje, é um cracaço de bola. Se a gente for pensar, aí sempre vai ter um ou outro bom jogador aí atuando bem, né? No nível de Caio Alexandre, de fato, são poucos, mas o futebol brasileiro sempre apresenta boas alternativas aí. Esses dois que eu citei, com características diferentes, são jogadores que também vivem excelentes momentos. O Cláudio Alves falou que o Mingo foi o melhor em campo. Quem também está por aqui deixando a sua interação aqui, né? O Julio Iglesias, que eu acho que não é aquele, né? Acho que é só o homônimo, fala que ele concorda com você, né? O problema é que o Kaique marca pouco, de fato. E o Michel Xavier fala que o Rogério tem um time na mão. É verdade, Michel. Um abraço para você. Acho que a grande vantagem que ele tem é conseguir mobilizar, motivar todos os atletas e fazer substituições e encaixar os jogadores sem muito medo de melindrar ninguém. Todos os atletas que entram, que saem, a gente não vê nenhuma questão ruim. Pelo contrário, esse elenco parece bem unido, bem focado no propósito. E até grandes jogadores como o Everton Ribeiro são substituídos e continuam ali vibrando com o time, ajudando, apoiando.
Everton Ribeiro hoje deu um carrinho que ele quase derruba o Rogério Ceni, Sim. demonstrando ali muita vibração também, muita sintonia. Eu acho que isso é mérito do treinador também. O elenco, de fato, está na mão do grande comandante. Muito bem. Passado a régua no Bahia,